Bom, voltando aqui, aquele processo lá, ó, os veiozinhos aqui, é para fazer esses veios, certo? Ó, bem fundo aqui, todos esses veios aqui, ó, tá vendo? Veio. Esse buraquinho aqui eu fiz como se fosse um nozinho aqui. No outro a mesma coisa, tá vendo? Esse aqui eu acho que por estar brilhoso dá pra ver mais os veios, tá vendo? Todos esses veios, tá vendo? Ele não é só linear, ele vai pra um lado, vai pro outro, vai pra cima. Vários veios, ó. Fiz um veio bem profundo aqui nesse. Tá vendo? Esses veios todos, a madeira era lisa praticamente, foi tudo eu que construí. Bom, passado esse processo, certo? Eu faço um furo central, que é para passar o equipamento, fiação, né? E a luz. Aqui, deixa eu ver se você... Esse aqui tá mais fácil de ver. E a luz tá ali dentro daquele buraquinho ali. Deixa eu ver se ilumina mais. Naquele buraco ali tem uma luz de LED. Ah, pronto, deu pra ver um pedacinho lá. Certo, ali tem uma luz de LED. Para isso eu peguei uma broca Forstner. E nesse aqui dá pra ver um furo, certo? Redondo. Por que eu tive que fazer um furo redondo nesse daqui? Porque esse daqui, se você notar, eu serrei só metade na madeira, mais ou menos. Então, a única forma de eu fazer aqui o furo é passando por baixo, certo? E foi subindo, 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 subindo até aqui. E aqui eu parei. Primeiro eu faço o furo, né? Fiz todo o furo até aqui. Depois vai com a lâmina, vai cortando. Nesse caso, eita, desculpa, vai cortando. Nesse caso aqui eu cortei só até chegar numa certa profundidade, que eu achei interessante. Nessa daqui eu já fiz diferente. Eu cortei a broa toda, tá vendo? Se eu olhar aqui, eu cortei a broa toda, de um lado até o outro. Então eu fiquei com vários pedacinhos. Esse aqui era um pedaço, esse aqui era outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço e outro pedaço. Esse aqui não, esse aqui é inteiriço. É uma peça só. Então são duas formas de construir diferentes. As duas têm sua função. Essa aqui fica mais legal porque fica mais limpa, não tem os pininhos, essa daqui. Mas em contrapartida é muito mais difícil de fazer o rasgo, de fazer os cortes, de ficar emparelhado certinho. Pode ver que aqui tá mais fino do que aqui. Nesse caso aqui, como eu cortei todo, eu peguei um parafuso de alumínio para telhado de ferro e fui pinando ele. Fiz um furo daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e fui encaixando essas pecinhas, essas hastes, esses ferros. Qual foi a vantagem desse daqui? Porque o furo lá dentro é muito, muito maior. Por quê? Porque como eu só tinha essa broazinha aqui para ter que furar, eu peguei a tico-tico, eu fiz um furo principal, depois peguei a tico-tico e fui cavando, fazendo um furo bem maior. Dá para fazer isso também com broca, né? Você vai fazendo vários furos ao longo da madeira. Deixa eu pegar uma madeira aqui. Você faz vários furos ao redor aqui assim. Depois bate aqui que essa peça cai e o resto da borda fica, né? No meu caso ali eu fiz um furo central e passei tico-tico. Para o vídeo não ficar muito longo. Assim, aí aqui a dica que eu dou nessa peça de cá é colocar essas hastezinhas aqui de acrílico. Existem esses tubozinhos em acrílico. Então fica muito mais imperceptível e o espaçamento ser menor também. Nesses casos aqui nesse caso aqui eu peguei a serra circular de bancada e passei num lado, como a minha serra circular é pequena, aí inverti e cortei a outra metade. Mas é muito complicado de fazer isso, certo? Porque a madeira não é linear. Quando a madeira é linear é muito fácil de fazer, mas como essa aqui é cheio de sobes e desce, quando você vira a madeira, em vez dela cortar no mesmo nível, ela corta diagonal, por exemplo, ela corta torto. Então, se forem fazer esse tipo de coisa, eu sugiro fazer com a serra manual, o serrote, certo? O serrote faz os cortes. Fica muito mais alinhado do que se for fazer na serra circular. Essa daqui eu comecei fazendo
na serra circular, só que como o rasgo tem que fazer esse rasgo todo aqui, se eu passo só a serra circular uma vez, ela fica um cortezinho bem fininho, bem estreitinho assim. Então o que eu fiz? Depois de tentar as duas primeiras, eu comecei a fazer no serrote. Cortei com o serrote no lado de cá, cortei com o serrote no lado de cá, até o nível que eu queria. E depois com uma chave, eu fui batendo aqui embaixo e quebrei a peça que eu não queria. Certo? Então isso é uma outra forma de ser feito. No próximo modelo que eu for fazer, no próximo exemplo que eu vou fazer com esse rasgo aqui, eu vou fazer com a serra elétrica não, a motosserra. Então eu vou fazer esse mesmo corte aqui, só que como a motosserra, os grampos dele é grosso, então eu acredito que já seja o suficiente para fazer só um corte da motosserra, já ser o suficiente para poder passar a luz, né? Então eu vou pausar aqui. Bom, eu ia continuar o processo dessa aqui, fazendo os cortes, o furo, mas eu acho que a partir desse momento aqui, como são esses dois processos que tem que ser feitos, deu para exemplificar, acredito eu que deu para entender como é que foi feito esse e como é que foi feito esse daqui, né? É isso.